Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Redescobrindo. Esse podcast que é da Rede de Mentoria Digital, que foi criado para compartilhar práticas pedagógicas, aulas memoráveis, sendo um espaço para troca de ideias e experiências educacionais. Eu me chamo Karine Arasaki e estou mentora da Rede de Mentoria Digital, um projeto em parceria entre a Escola Digital SESI Senai de Santa Catarina e o Senai Departamento Nacional. Iniciamos a rede de mentoria em setembro de 2022. E aí, com o objetivo e com o propósito de formar comunidades de mentores digitais para que se apoiem mutuamente na construção e disseminação de conhecimentos e práticas que promovam o exercício da mentoria como modelo de docência no atual contexto da transformação digital. O impacto da turma piloto foi de 2.178 pessoas, sendo 170 docentes, 68 pessoas da equipe pedagógica, 27 pessoas da área de gestão e 1.900 estudantes. O número de pessoas impactadas e os vários depoimentos das transformações que ocorreram após a participação na rede de mentoria digital contribuíram para a continuidade do projeto em 2023. Em 2023, tivemos a participação de 350 educadores de 19 departamentos regionais que impactaram mais de 25.800 pessoas, sendo 2.564 que eram docentes, 22 mil estudantes, 550 pessoas da equipe pedagógica e mais de 400 pessoas da área de gestão. Hoje, somos mais de 390 mentores criando conexões memoráveis em 24 departamentos regionais. E para falarmos mais sobre a rede de mentoria digital, seus impactos, as expectativas e os planos futuros, eu tenho a honra de contar com a presença da Sinara Santana Celistre, que é gestora do projeto de cultura digital no Senai Departamento Nacional. Sinara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Redescobrindo. E para iniciarmos a nossa conversa, eu peço que você se apresente e que também diga o que você redescobriu sobre a educação após a rede de mentoria digital. Oi, Karine, tudo bem? Tudo bem a todos, a todas que estão nos ouvindo. Prazer conversar contigo e conversar com essa galera toda que está fazendo parte da rede de mentoria digital. Tu já fizeste uma apresentação prévia, né? Eu faço a coordenação aqui da cultura digital no Departamento Nacional e também faço a gestão do programa Senai da Prática Pedagógica. Em relação ao projeto da cultura digital, eu estou à frente desse projeto desde 2020, quando ele começou a se estruturar. Ele faz parte de um programa maior, que é o programa Senai Mais Digital. O programa Senai Mais Digital ele tem 3 grandes vertentes. Uma vertente é direcionada à parte de infraestrutura, né, de recursos mesmo físicos para as escolas, a infraestrutura das nossas escolas, das nossas unidades. Tem uma outra vertente que é relacionada aos processos, né, os processos de gestão, aos processos acadêmicos, ao uso das tecnologias digitais nesses processos. E a terceira vertente, que é a vertente da cultura digital, onde se insere a nossa rede de mentoria digital. A cultura digital, ela foi construída em 2021, né, o projeto da cultura propriamente dito, né, foi construído em 2021 e abrangendo assim três projetos, 3 subprojetos, vamos dizer assim. Um projeto direcionado aos gestores escolares, que é a Jornada Senai Mais Digital para Líderes, um projeto direcionado às coordenações pedagógicas, que é o GP Pedagógico, e o projeto direcionado aos nossos docentes, que é a Rede de Mentoria Digital, que é o nosso tema de hoje, né? Então, a Rede de Mentoria Digital ela foi pensada para trabalhar com os nossos docentes uma nova perspectiva de docência, nesse contexto da transformação digital na educação. Então, entendendo que o docente ele é muito mais do que um ensinante, vamos dizer assim, né? Ele é um orientador, ele acompanha, ele lidera, então, para isso, ele precisa desenvolver novas competências. Nesse universo de transformação digital, e não só da transformação digital, né, mas todos os impactos que ela traz para a comunicação, para o mundo do trabalho, para as nossas relações interpessoais e profissionais. Então, dentro de todo esse contexto, o professor assume um novo papel e ele precisa desenvolver novas competências.
E a rede de mentoria digital, ela contribui para o desenvolvimento dessas competências. Esse novo olhar para o fazer docente, né, que extrapola aí os limites de uma sala de aula. Então, uma nova forma de ensinar e de aprender. Né? E o que eu redescobri com isso? O que eu redescobri na rede de mentoria digital? Que a gente traz na rede de mentoria digital 3 elementos muito importantes. O trabalho em rede, atuação em rede, que fortalece as instituições, fortalece as pessoas, produz melhores resultados, otimiza tempo, recurso, conhecimento. Então, primeiro elemento, a atuação em rede. Segundo elemento, a mentoria, a rede de mentoria. A mentoria como um modelo de docência, como uma nova forma de entender a docência e de conduzir os processos de ensino e de aprendizagem. E o terceiro elemento, o digital, que tem muito a ver com esse nosso novo cenário aí, né, social, educacional, tanto aqui no Brasil como no mundo, né? E para a educação do Senai, que é direcionada para a indústria, é fundamental essa conexão, né? Nós estarmos conectados com essas mudanças provocadas aí pela transformação digital e pela indústria 4.0. Nossa, Sinara, que sensacional, né? O tamanho que é esse projeto e como ele abrange tantas áreas, diversas áreas, e a gente percebe essa importância. E eu acredito que você deva, durante agora até as suas visitas nos departamentos regionais, eu imagino que você já deva estar percebendo aí o impacto, não só da cultura digital, mas também do projeto da rede. Conta pra gente aí como é que tem sido essas visitas, o que você tem percebido, né, o que o pessoal tem compartilhado contigo aí ao longo dessas idas aos DRs, como é que está aí, como é que está a visão aí, não só dos DRs, mas também de vocês aí dentro do Departamento Nacional? Bom, nesse projeto da cultura digital, eu tenho feito aí algumas imersões também nas escolas. Eu tenho trabalhado um workshop que está dentro do projeto, que é o workshop Movimentos da Cultura Digital. E os workshops acontecem tanto nas escolas como nos departamentos regionais. E nas oportunidades que eu tive nas escolas, o impacto da rede de mentoria já é muito visível. Tanto no próprio discurso dos docentes, né, da forma como eles falam do exercício da docência hoje, da própria autovalorização do seu trabalho, de entender o quanto o exercício da docência ele é importante, ele é impactante, né, na formação profissional, na educação profissional do Senai, como na mudança das práticas. Nós temos aí mais de 300 aulas memoráveis hoje publicadas lá no Recursos Didáticos, são aulas desenvolvidas por esses docentes que fazem parte da rede de mentoria, aulas que são diferenciadas no sentido de serem mais significativas, mais contextualizadas, mais articuladas com os interesses e necessidades dos estudantes. Então, a gente já percebe essa mudança, tanto no comportamento, né, desse docente, no discurso, como na sua aula propriamente dita. Inclusive, esses docentes que fazem parte da rede de mentoria, alguns deles participaram presencialmente do nosso evento anual aqui da Jornada Pedagógica Nacional, que acontece todo ano, foram convidados para compartilhar suas experiências, e eles têm servido de referência para outros profissionais. E também, não só na jornada, um dos concursos que nós fazemos, foi aí que eu usei a criatividade, das 3 pessoas que foram selecionadas nos concursos, as 3 faziam parte da rede de mentoria digital. Então, a gente pode perceber esses resultados assim com muita clareza, né, Karine? E é lindo, né, Sinara? Quando a gente escuta eles falando, é perceptível o brilho nos olhos deles, do impacto, inclusive, que os próprios estudantes estão sentindo, que estão vivenciando. Eu percebo muito essa questão de que tem alguns docentes que às vezes falam para a gente assim, nossa, Karine, eu redescobri o amor por estar em sala de aula em função da rede de mentoria. Então, isso é lindo, né? Porque uma das coisas que a gente comenta muito aqui na rede, que você falou da importância da rede, mas também a importância da conexão, porque os nossos docentes, a gente precisa ter essa conexão com os nossos estudantes, para que a gente possa criar vínculos, para que a gente possa gerar confiança, para que a gente possa ter essa questão aí de trazer o significado para esses estudantes. E eu lembro
do depoimento deles ali durante o evento, foi lindo demais, assim, de ouvi-los e perceber a emoção deles em contar, e mais do que isso, né, como você disse, deles também se tornarem referência hoje nas escolas nas quais eles fazem parte, de poder estar auxiliando, porque uma das coisas, né, Sinara, acho que é interessante a gente trazer para o pessoal, porque aqui na rede a gente pede, os nossos mentores que participam conosco, eles têm duas atividades para fazer que são bem importantes, né? Uma é a mentoria dos nossos estudantes e a outra é mentorar um colega, para que este colega também, esse par, possa pensar nessas aulas memoráveis, como você comentou. E se a gente pudesse destacar o impacto, como que você acha que é o impacto da rede, nessa questão para os nossos docentes? O grande impacto da rede de mentoria. Bom, a rede de mentoria, vou fazer um rodeio para chegar no impacto. A rede de mentoria digital, o ano passado, ela foi um dos projetos premiados aqui na CNI, entre os 3 maiores projetos de inovação, né, dentro da SESI, SENAI, IEL e CNI, né, pela diferença que ela provocou no dia a dia aí da nossa educação, da nossa prática pedagógica, pela capacidade que ela tem de disseminação. Então, eu vejo assim que o grande impacto é essa capilaridade que a rede tem. Então, a gente, com 390 e poucos docentes, nós conseguimos atingir mais de 25 mil pessoas. É um projeto que ele, em termos de recursos, né, vamos dizer, ele não tem um investimento financeiro muito alto, mas é o próprio trabalho, o próprio empenho das pessoas, né, que, por motivação, por acreditar naquilo que fazem, elas se engajam e conseguem dar essa capilaridade para o projeto. Então, a rede de mentoria digital, ela tem o grande impacto é essa força que ela tem, né, porque ela conecta as pessoas, ela conecta os profissionais, os docentes, eles se apoiam e ultrapassam os muros das suas próprias escolas, dos seus próprios departamentos regionais, né? Então, hoje, existe um grupo de apoio geral de docentes em todo o Brasil. Nós temos a participação de todos os departamentos regionais, exceção de um departamento regional, são 98%, 98% de adesão dos departamentos regionais na rede de mentoria. Então, esse é o grande impacto, essa capacidade de capilaridade, essa capacidade de multiplicação que a rede tem, e de transformar essa prática docente aí no dia a dia. É interessante, quando a gente vai olhar para as comunidades, né, eu estava fazendo um levantamento aí, de uma breve pesquisa que eu fiz com esse grupo que participou da rede 2022-2023, pelas comunidades que eles já formaram dentro das escolas, quadriplicou o número de mentores. Então, eles conseguem, com essa atuação, quadriplicar em pouco tempo, né, o número de mentores dentro da rede. Então, são outros docentes que, por meio desses que estão fazendo parte da rede, também começam a atuar na perspectiva da mentoria. E um outro destaque que eu acho importante, que eu falo da rede, que ela não é um curso, né, isso é muito importante. Ela pressupõe, sim, uma formação, né? A gente entende, como educadores, aqui como educadoras, a gente entende que para tudo precisa um estudo, uma fundamentação, a gente precisa pisar num terreno mais sólido, né? Então, tem sim um momento de formação, mas a rede de mentoria digital, ela extrapola a ideia de um curso, né? Ela ganha vida, ela é contínua, ela começa com uma formação, mas ela ganha asas, né, e vai muito além dessa formação. Tanto que esse grupo aqui, 2022, 2023, já fez a formação e continua conosco. Sim, e continua trocando e continua se ajudando, né? Uma das coisas que eu falo muito para eles, quando nós falamos da rede, que a rede é muito sobre nutrir, é sobre nutrir algo, né? E aí, quando nós estamos nutrindo, essa nutrição das pessoas se ajudando, nós temos docentes que estão fazendo trabalhos entre estados, de troca entre estudantes, entre estados. Então, olha o reflexo disso, né? Querendo saber dos estudantes como é que é lá no estado do colega, como é que funciona. Entre cidades também isso tem acontecido, então tem sido muito interessante essa questão realmente do impacto que nós estamos vendo com relação à atuação dos nossos mentores aqui, que fazem parte da rede. Mas, né, Sinara, nem
tudo é tão bom assim, a gente sabe disso. E aí, eu gostaria de saber qual que é a sua percepção aí, do seu ponto de vista com relação aos nossos maiores desafios. O que você percebe como sendo os maiores desafios para essa questão da rede de mentoria digital e para os docentes que estão fazendo parte dela? Olha, eu vejo como um grande desafio, inclusive não uma percepção só minha, mas pela escuta, né, dos próprios mentores, dos docentes, é a dificuldade da continuidade. Por que é difícil dar continuidade? Nós, muitas vezes, somos sugados aí pelas nossas rotinas, né, pelos nossos trabalhos do dia a dia que nos consomem e acabam nos afastando de alguns projetos, de alguns propósitos. Então, esse, para mim, é um dos grandes desafios. E isso está muito relacionado também à questão do tempo. O tempo para participar de ações de formação, o tempo para planejar, que são aspectos essenciais para quem atua na educação. Quem é educador e educadora precisa planejar o seu ensino, precisa se formar continuamente, está trabalhando com pessoas, está trabalhando com educação profissional, então, que sempre tem inovações. O docente precisa estar constantemente se formando, ele precisa estar constantemente se preparando. E também precisa de tempo para planejar. Hoje, até com o ensino digital, muitas vezes um docente precisa de mais tempo planejando do que realizando a aula propriamente dita. Porque uma aula bem planejada, bem estruturada, com os recursos bem adequados, vai ser uma aula muito mais rica, muito mais interessante, muito mais significativa. Então, para mim, o grande desafio é dar continuidade a esse trabalho, não deixar que ele se esvazie, porque a gente já viu que os resultados são incríveis, que a capacidade de impacto é enorme, que a qualidade no ensino ela é visível. A gente fez também algumas pesquisas aí com os estudantes, e teve esse feedback também dos alunos, da diferença que é de ter uma aula com docente mentor, o quanto a aula fica mais interessante, o quanto eles se sentem envolvidos pelo trabalho desse docente mentor. Então, os resultados a gente já sabe que eles são muito positivos, os impactos são muito positivos. E a gente precisa agora lidar com esse desafio de organizar o tempo, de buscar tempo, construir tempo e dar continuidade, não deixar passar a rede como um projeto que foi bacana e que daqui a pouco acaba. É para ser algo perene, é para ser algo que realmente seja contínuo. De qualquer forma, será, porque as pessoas já foram modificadas, E uma vez modificadas, isso ninguém vai conseguir mexer, mas a gente precisa manter a rede viva. E vocês que estão nos ouvindo, que estão participando desse podcast, que estão ouvindo vários podcasts, não é o primeiro, já tivemos outros, fiquem atentos a isso, vamos colocar tempo, vamos priorizar. Esse é um momento de troca, é muito rico, é uma forma de formação continuada também, esses encontros com a rede, porque os docentes aprendem um com o outro, Então, são trocas de experiências, são trocas de ideias, até mesmo de recursos. Então, é um momento muito rico de fortalecimento da profissão de docente do Senai. Verdade, é um grande repertório, né, Sinara? A gente percebe muito assim, quando eles estão trocando, cada um traz uma prática, e aí a gente pode aproveitar um pouco do que um trouxe, de repente, do outro estado aproveita mais alguma coisinha, e a gente junta numa outra ideia e aplica na nossa sala de aula. Isso é sensacional. Inclusive, até que eu não sei se todo mundo está conseguindo ouvir os nossos episódios, mas a própria Jaqueline, que participou do nosso episódio 3, ela estava justamente falando de uma prática onde a ideia da prática surgiu justamente em função desses momentos, desses encontros com a rede, que ela foi ouvindo um colega, daí ouviu do outro colega, ela falou, nossa, mas e se eu fizesse de repente aqui? E criou uma prática sensacional, mas eu vou deixar curiosidade para quem ainda não nos ouviu, para que chegue lá no terceiro episódio, que ela conta direitinho como é que foi essa prática, que foi linda demais. E aproveitando que você comentou, Sinara, com relação a essa questão da continuidade, vamos perguntar quais são os planos futuros, para a rede de mentoria digital. Você já tem algo traçado aí pelo Departamento Nacional? Como é que vocês veem essa questão aí? Claro que você já trouxe, já reforçou, que sim, é uma rede, a gente trabalha muito isso com eles para que essa troca continue, mas já está aí no radar? Como é que está isso? Está super no radar.
Então, a ideia é que a gente continue, sim, com esse trabalho da rede de mentoria digital, formando sempre novos mentores, e também potencializar o trabalho de quem já faz parte da rede de mentoria digital. Então, começar a olhar para essas pessoas, né, e ver o potencial de cada uma para serem realmente formadores. A gente precisa de uma formação continuada dentro do Senai, tem especificidades que são muito próprias da nossa instituição, né, que ninguém melhor que o docente do Senai para formar um docente do Senai. Então, eu tenho olhado muito para isso, sabe, Karine, para esse potencial que nós temos. Já fiz, inclusive, um levantamento das áreas de atuação desses docentes que participam da rede de mentoria, para que esses docentes, para que esses mentores, de fato, possam ser ainda mais aproveitados, né, nesse processo de formação continuada e de mudança na nossa forma de ensinar, de conduzir os processos de aprendizagem nesse novo contexto da transformação digital. Sensacional, Senara. Nossa, isso é importante demais, né? E com certeza vai agregar em muito, até mesmo nos nossos próprios programas de atualização, né, Senara? Nos programas de atualização docente que nós temos, trazer esse pessoal que já está com esse olhar, porque isso também é uma das coisas que nós conversamos no terceiro episódio, porque às vezes o pessoal acha que, mas a rede de mentoria, ela é ótima para trabalhar apenas as habilidades socioemocionais. Muito pelo contrário, nós estamos, inclusive, com ótimas práticas, excelentes exemplos das nossas habilidades técnicas, inclusive na área da mecânica, da elétrica, onde o pessoal tem, sim, aplicado este olhar com relação à questão da mentoria e que tem tido resultados sensacionais com relação aos seus alunos, a ponto da gente ter casos de estudantes aí que falam que não querem nem ir embora da sala de aula, que do tipo nem ver o horário passar, né, de não sair para a hora do intervalo porque querem continuar, porque estão envolvidos na atividade que foi proposta, no desafio que foi proposto, e isso tem sido muito interessante. Sinara, tem algum ponto que de repente você queira trazer, que inclusive, né, trazer essa mensagem não só para os nossos mentores que já fazem parte da rede, mas agora para estes que vão adentrar nesse nosso ciclo de 2024, logo, logo iniciaremos um novo ciclo aí deste ano. Você queres deixar uma mensagem para eles e para os nossos mentores de maneira geral? Sim, eu quero sim, Karine. Primeiro dizer que dentre todos os projetos que eu já coordenei aqui no Departamento Nacional do Senai, a rede de mentoria digital, ela tem sido muito especial para mim, né? Não vou dizer que é a preferida, porque para não ser injusta com outros projetos, mas ela é muito especial, porque ela trata de questões que são muito caras para quem trabalha com a educação, né? Que tem a ver com a valorização do trabalho do docente, tem a ver com a formação continuada, tem a ver com promover uma educação realmente de qualidade. Então, isso tudo é muito caro para quem é educador, né? E eu sou educadora, então não posso deixar de me apaixonar por esse trabalho da rede, né? Não pude deixar de me apaixonar por esse trabalho da rede. Então, eu convido a vocês, continuem na rede, continuem fazendo parte, compartilhando as experiências de vocês, sendo aí mentores dos seus colegas, dos seus pares, dos seus alunos. A educação no Brasil, ela, de modo geral, é negligenciada, a gente sabe disso, né? Infelizmente. E no Senai a gente tem um espaço diferenciado, né? No Senai a gente é uma instituição que olha para a educação com cuidado maior que a maioria das outras instituições, né? Sem querer aqui puxar para o nosso assado, mas é isso, né? A gente tem uma metodologia própria, nós temos um programa de formação de docentes, nós temos um programa de inclusão, nós temos programas direcionados às tecnologias digitais, ou seja, uma instituição que está atenta, né, a todas as questões que envolvem a educação. Então, nós somos privilegiados por isso, nós somos privilegiados por fazer parte dessa instituição, e nós aqui da rede, mais ainda, né, porque além de fazermos parte da instituição Senai, nós fazemos parte da rede de mentoria digital do Senai. Então, fica o convite para quem está chegando. Eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por esse trabalho. E para quem já está conosco, né, vamos continuar. E tem novos desafios pela frente, mas são bons desafios. Com certeza, ainda mais porque estamos em rede, né? Como nós falamos aqui ninguém solta a mão de ninguém, estamos todos juntos,
olhando aí para esse, não só para o futuro, né? Porque na realidade a questão do futuro, a educação a gente faz hoje, e com certeza a cada dia que passa são novos desafios aí, mas que juntos nós vamos conseguir vencer cada um deles. Sinara, eu quero agradecer imensamente a sua presença por compartilhar mais informações sobre esse projeto lindo que é a Cultura Digital e na qual a nossa rede de mentoria faz parte. Gente, estar em rede é sobre isso, é sobre nutrir. Aprendemos com o outro, na troca, no compartilhamento, conversando e ouvindo atentamente. Pois se faz sentir, faz sentido. Abraços, pessoal, e até o nosso próximo episódio.